coração que quero saudar a todos nossos amados e queridos ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou alegre após passar um período de grandes provações, espiritualmente, no sentimento e também no material. Mas o Senhor segurou-nos em suas mãos poderosas e nos trouxe aqui para nós continuarmos o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Nesta oportunidade, nós estaremos observando o capítulo 9 e o capítulo 10 e procurando identificar verdades que são importantes para a minha e para a tua vida como igreja do Senhor. Entendemos que no capítulo 9, o apóstolo ele está tratando do passado de Israel e como Deus trabalhou na nação de Israel para demonstrar graça e misericórdia para todos os povos da terra. Capítulo 10, o apóstolo ele está ensinando como Israel vive hoje em relação ao Evangelho e como eu e você precisamos viver em relação ao Evangelho. Israel teve privilégios, porém não aproveitaram. Nós temos privilégio. Os nossos privilégios são Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. E não podemos, a exemplo de Israel, perdermos a oportunidade de desfrutarmos as bênçãos que temos através destes privilégios. O Senhor nos abençoe e que possamos aproveitarmos ao máximo estes 3 privilégios que temos, sendo eles Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra. O desejo do meu coração é que o Senhor Jesus Cristo abençoe a minha e a tua vida através desta palavra. Na conclusão destes 2 capítulos, pelo menos 3 grandes verdades que foram apresentadas pelo apóstolo e que constituem-se de uma importância muito grande para as nossas vidas. A primeira verdade é: Deus é soberano. O apóstolo procurou deixar isto claro, que o Senhor, o nosso Deus, ele é soberano. Quando escolheu Abraão, Isaque e Jacó, quando abençoou Moisés, porém não abriu mão da sua soberania, lá em Êxodo, capítulo 33, e o versículo 19, e que é argumentado pelo apóstolo no capítulo 9 e no versículo 15. Deus é soberano quando levantou Faraó. Deus levanta Faraó para que Faraó demonstrasse o seu nome em todas as nações. E nós sabemos que a história de Faraó fala com toda a terra até hoje. Então observem, Deus é soberano em tudo que faz, da maneira que faz. Ainda o apóstolo nos diz que Deus é soberano ao escolher demonstrar as riquezas da sua graça a todos os povos. Romanos 9, do 22 ao 24, o apóstolo deixa esta verdade muito clara. Deus escolheu demonstrar a sua graça e a sua misericórdia aos gentios, a mim e a você. Deus é soberano ao executar a sua palavra sobre a terra. Capítulo 9, no versículo 28. E aqui é muito importante nós observarmos que Deus foi, é e será soberano, porque o texto diz, ele executará, no futuro, a sua palavra. Precisamos
acreditar que tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia! Jesus vai arrebatar a sua igreja. Haverá um céu para aqueles que forem fiéis ao Senhor, mas haverá um juízo eterno para aqueles que não forem fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e entendermos que a palavra de Deus, ela vai ser executada na sua integridade, porque o nosso Deus, ele é soberano. A soberania de Deus, no capítulo 10, está demonstrada no fato de Deus enviar os seus mensageiros a toda a terra para pregarem a sua palavra. Veja que esta ação do homem é porque Deus é soberano, porque Deus inspira o homem, porque Deus levanta o homem com esta capacidade do homem levar a sua palavra. A soberania de Deus, no capítulo 10 e no versículo de número 9, nós precisamos ter algumas atitudes em relação a esta soberania. São elas: precisamos crer, estar bem firme no nosso coração que servimos a um Deus que tem total controle em todas as coisas. Ele é soberano. E precisamos também confessarmos esta soberania de Deus. Nesta oportunidade, o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo e através da sua palavra, possa produzir no meu e no teu coração este entendimento e esta fé que o Senhor é soberano em nossas vidas, de todas as coisas, de todos os homens que estão sobre a face da terra. A segunda grande verdade apresentada pelo apóstolo nestes 2 capítulos é que a fé na justiça de Deus, que é Jesus Cristo, salva o homem. O problema é com a maneira que o homem ouve o Evangelho. E aqui é muito importante identificarmos o porquê o povo de Israel ouviu o Evangelho de forma errada. E o apóstolo argumenta isso no capítulo 10, do versículo 19 ao versículo de número 21. Ele usa 2 textos do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 32 e 21 e Isaías 65, 1 e 2. E observando esta argumentação do apóstolo aqui em relação a esses 2 textos, nós identificamos que Israel ouvia a palavra de Deus da maneira errada, porque eles viviam de maneira errada. Ou a maneira deles viverem levou eles a não ouvirem a palavra de Deus como deveriam ouvir. E isto levou a não entenderem o Evangelho pregado a eles. E por não entenderem, não desfrutaram das bênçãos do Evangelho. Observe que esta é uma questão importantíssima para mim e para você, como igreja do Senhor, visto que temos os privilégios que temos, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra. Então, a exemplo de Israel, não podemos cair no mesmo erro daquele povo e não aproveitarmos hoje os privilégios que temos. Como Israel vivia, que levou eles a não ouvirem a palavra do Senhor. No versículo 19 do capítulo 10, ele cita o que está escrito em Deuteronômio 32 e 21. E quando nós lemos Deuteronômio 32 e 21, identificamos 2 maneiras que Israel vivia.
observe, são elas: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Aqui nos ensina que o povo de Israel eram zelosos por buscar coisas, só que essas coisas não é Deus. Ou seja, a força deles, o objetivo deles estava em buscar coisas que não era Deus. E isto levou eles a não ouvirem as orientações dadas por Deus. A segunda parte de Deuteronômio 31 e 22 está escrito: com as suas vaidades me provocaram a ira. Observe que são uma outra forma de viver. As suas vaidades, ou seja, aquilo que dava prazer a eles, aquilo que satisfazia as suas próprias vontades. Então eles buscaram isto, ao invés de buscarem a Deus. E hoje, nos nossos dias, muitos são os que têm buscado aquilo que não é Deus e têm provocado Deus através das suas vaidades. Nós entendemos aqui que Deus tinha um lugar reservado para este povo, mas eles não entenderam. Eu e você, nós temos uma pátria celeste, e enquanto os nossos pensamentos, as nossas forças não estiverem voltadas para alcançarmos a nossa pátria, que é o céu, nós teremos dificuldades para ouvirmos a palavra de Deus como ela é. O povo de Israel se preocupava com comida, com bebida, com os inimigos que estavam ao seu redor, mas se esqueciam de que Deus havia libertado eles do Egito. Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles. Deus era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus fez muitos milagres, mas o povo, eles tiveram dificuldades de ver Deus nestas maravilhas operadas. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha e da tua vida, que possamos ver Deus trabalhando nas nossas vidas nos dias em que vivemos. O segundo texto usado pelo apóstolo nesta questão é Isaías 65, 1 e 2. Ele diz assim, versículo 20 e 21 de Romanos 10. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por que Deus fez isto? Todo dia estendi as minhas mãos. Só que mesmo Deus estendendo as suas mãos, este povo foi rebelde e contradizente. Olha o que está escrito em Isaías, o capítulo de número 65 e o versículo de número 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Eles são rebeldes por quê? Porque caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Este povo era rebelde e contradizente porque seguia os seus pensamentos. Não quiseram ser orientados pela palavra de Deus, mas preferiram seguir os seus pensamentos. E esta é uma verdade de extrema importância para a minha e para a tua vida como igreja. Nós entendemos que não são os nossos pensamentos que devem ditar a maneira de vivermos, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ditar como devemos viver.
Esta questão é extremamente importante, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. O pecado engana, o diabo engana, e não podemos deixarmos sermos levados pelos nossos pensamentos, mas precisamos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo, como está em 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 5. Então, observem, Israel vivia de 3 maneiras. Quais são elas? Primeiro, eram zelosos por buscar aquilo que não é Deus. Em segundo lugar, andavam segundo as suas vaidades, os seus sentimentos. Terceiro lugar, andavam segundo os seus pensamentos. Que eu e você possamos entender que nós temos privilégios e que estes privilégios têm o objetivo de nos levarmos a termos relacionamentos com Deus. Porém, precisamos nos rendermos à palavra do Senhor e não deixarmos sermos guiados pelos nossos próprios pensamentos. Que o Senhor possa nos abençoar através desta palavra. A terceira grande verdade apresentada pelo apóstolo nestes capítulos e que é importante para mim e para você é que quando nós andamos segundo os nossos pensamentos, buscando a zelo coisas que não é Deus e buscando as nossas vaidades, então nós não ouvimos a palavra de Deus. Por não ouvirmos, não entendemos a palavra. Por não entendermos, não desfrutamos das bênçãos que estão na palavra de Deus para as nossas vidas. E isto traz consequências. E as consequências são exemplificadas à nação de Israel, mas que acontecem nas nossas vidas. Quais são estas consequências? Capítulo 9, e o versículo de número 31, nos diz que o povo de Israel não chegou à justiça da lei. O homem que vive desta forma, ele não chega à justiça da lei. A segunda consequência, Israel tropeçou na pedra de tropeço. O homem que não entende a palavra de Deus tropeça na pedra de tropeço. É importante relembrarmos que esta pedra de tropeço, ela foi constituída por Deus e é algo maravilhoso aos nossos olhos. E ela é Jesus. E os que tropeçam nesta pedra são aqueles que não querem render-se à palavra de Deus, que são desobedientes à palavra de Deus. Então veja que consequência terrível. Aquilo que era para ser vida transforma-se em morte para o homem. E esta é uma verdade do Evangelho, porque está escrito que o Evangelho, ele é o cheiro de vida para quem tem vida, mas é cheiro de morte para quem não obedece. Deus, a coluna de fogo no deserto, guiava Israel e confundia os inimigos. Simeão disse que Jesus Cristo seria para a elevação e queda de muitos. Precisamos tomar cuidado para sermos obedientes à palavra de Deus e não tropeçarmos na pedra de tropeço. Uma outra consequência que aconteceu com a nação de Israel é porque eles, não conhecendo essa justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua justiça própria. E nenhum homem consegue este feito, porque Deus é quem nos justifica. Ainda uma outra consequência está no capítulo 10 e no versículo 16, que diz: nem todos obedecem ao Evangelho.
As pessoas que vivem desta forma não obedecem ao Evangelho e também não alcançam a fé que há em Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, que estas consequências que aconteceram com a nação de Israel, que elas não sejam uma realidade na minha e na tua vida, porque nós estamos tendo a oportunidade de, através da palavra de Deus, buscarmos ao Senhor, para que Ele envie o Espírito Santo em nossas vidas, que nos dará condições de vivermos estas verdades da sua palavra. O desejo do meu coração é que o Senhor nos abençoe através desta palavra. Então, 3 verdades que são importantes para a minha e para a tua vida, que estão no capítulo 9 e no capítulo 10 de Romanos. São elas: Deus é soberano. Segundo, a fé na justiça de Deus traz salvação. A fé vem pelo ouvir o Evangelho de Cristo e precisamos tomar cuidado com a maneira que ouvimos. Em terceiro lugar, existe consequência para a vida do homem que não ouve a palavra de Deus como deve ouvir. Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. E nesta oração, nós estaremos pedindo ao Senhor que abra os nossos ouvidos, que amoleça os nossos corações, para que possamos crer na soberania de Deus, ouvir o Evangelho com o coração aberto e sermos livres das consequências de não ouvirmos a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade, alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar mais esta porção da Tua palavra. Obrigado pelo entendimento, aleluia, de que eu preciso viver segundo a Tua palavra e não segundo os meus pensamentos. Trabalha nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra. Amoleça os nossos corações para que a Tua palavra, aleluia, possa ser plantada e possa nascer nos nossos corações. Que nós venhamos acreditar que o Senhor é soberano. Que nós venhamos acreditar que a falha em relação ao Evangelho está em nós. Aleluia. Está na maneira que nós nos dedicamos à Tua palavra. Tenha misericórdia de cada um de nós. Esta é a oração que faço a Ti. Em Teu nome te peço e desde já te agradeço pelos grandes milagres operados nas nossas vidas. Obrigado hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. A partir do nosso próximo encontro, nós estaremos estudando o capítulo 11 de Romanos e procurando identificar o que o apóstolo ensinou sobre o futuro da nação de Israel e também da igreja. Deus nos abençoe. Amém.